Boa noite, quem está nos assistindo. Boa noite, Júnior. Hoje o papo de quinta é muito especial, com convidados especiais, e vou fazer a apresentação da minha grande amiga, parceira do papo de quinta, professora de eficiência e extrema qualidade, professora Gabi, Luiz Felipe e Sofia, que também são convidados e que a pauta que vai ser discutida é a redação do Enem. Professora Gabi, Luiz Felipe, Sofia, fiquem à vontade e vamos começar as discussões relacionadas com o tema e o que pode ser cobrado e de que forma a professora Gabi, durante o ano de 2023, desenvolveu projetos específicos que potencializam a capacidade dos alunos do Colégio Pequeno Príncipe de alcançar o 1000 na redação do Enem. Tu não me dá nem boa noite. Boa noite, Gabi. Deixa eu concluir. Perfeitamente. Já começa fazendo uma pergunta. Isso, claro. Tudo bem, eu gostei aí do elogio, não sei o quê. Gostei, mas nem boa noite, Ave Maria. Boa noite, Gabi. 2 anos sentando aí do teu lado. Aí no dia que senta de frente, tu não me dá nem uma boa É noite. porque eu tô muito sério hoje, assim, muito Tá formal. nervoso, Tô tá muito Eu nervoso, sou muito nervoso. tá nervoso. Tô. Segunda das Boa noite, festas. Sofia. Boa noite. Boa noite, Boa Luiz. noite. Tá nervoso aí? Eu tô nervoso hoje. Hoje a gente tá recebendo nossos alunos aqui, Sim. muito queridos, do terceiro A e do terceiro B, representando os nossos alunos do terceiro ano, que estão concluindo o ensino médio. E a gente está aqui numa semana muito especial, né, Jefferson? Uma semana de vários eventos e festividades, e eles tiraram aí um tempinho da, da semana deles cheia de Emoções. emoções para Isso. vir aqui compartilhar com a gente alguns dos conteúdos que eles dominam sobre a redação do Enem. Então, vamos lá responder sua pergunta, Certo. que é, vamos falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Você falou que o Colégio Pequeno Príncipe, ao longo dos anos, acumula notas muito altas, né, Sim. no Enem. E, de fato, a gente acumula essa nota, motivo de muito orgulho para mim. Eu gosto de dizer que não só para mim, mas para toda a nossa equipe, né? A forma como eu dou aula de redação há 10 anos, 11 anos, né? Ela faz com que retire de mim o mérito da nota alta no Enem, né? Ela não é só do professor de redação, ela é de toda a equipe. Porque eu gosto de dizer que não é o professor de redação quem dá ao aluno o que ele precisa para que ele consiga escrever bem. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não ensina o aluno modelos de texto, esqueletos de textos prontos, né? Os meus alunos, inclusive, acho que eles não ficam com mais raiva, porque no primeiro e no segundo ano aqui, eles estudam com a professora Marta, minha mãe, um beijo para ela, inclusive. Ela E ela já não trabalha assim desde o começo, desde o começo. Então eles já vêm acostumados, né, com essa ideia de que eles precisam aprender a escrever. Quando eles chegam no terceiro ano, então, como eles já vêm com isso, eles não ficam com raiva de uma professora que não coloca lá um modelo de texto pronto para eles só completarem. Mas eu enfrentei muita coisa relacionada a isso, muita retaliação de colega, de aluno, que o aluno ele tende a querer o caminho mais fácil. Você, como professor de ensino médio, de cursinho, há tantos anos, você sabe Sim. que o aluno ele quer o caminho mais fácil. E a gente sabe que o caminho mais fácil não leva ao lugar onde eles querem chegar. Então, o aluno que quer o caminho mais fácil, a gente sabe que no ano que vem ele está no cursinho. E o aluno do cursinho que quer o caminho mais fácil, a gente sabe que no ano que vem ele está lá de novo. De novo. Né? E ele não está lá, talvez ele não esteja lá de novo, mas ele vai para um outro cursinho. Né? Enquanto ele não entender que ele precisa chegar e que ele precisa ser o aluno que ele ainda não é e que ele precisa ter o conhecimento que ele ainda não tem para chegar no lugar que ele quer, ele não vai chegar. Então, eu faço isso com os meus alunos desde muito cedo. Hoje, inclusive, eu disse aos meus alunos do terceiro ano B, tá aqui Sofia de prova, que eles só vão entender a importância de saber aprender a escrever quando eles precisarem escrever num outro momento.
quando eles chegarem na faculdade, eles perceberem que boa parte dos colegas deles não sabem nem para onde é que vai iniciar um texto que não seja um texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem, e eles sabem. Aí eles vão perceber a importância de ter aprendido a escrever. Então, a gente parte do pressuposto, Sofia e Luiz, que todas as aulas são aulas importantes. Todas as aulas de todos os professores servem para ser utilizadas no texto deles. Então, não é só a minha aula é um complemento. E tudo que a gente faz por fora, né? E que a gente tudo que assiste vocês fazem por fora e assistem por fora. Todos os nossos hobbies. Então, quando a gente pensou em fazer essa aula, eu pensei, né? Sofia é uma aluna que traz sempre repertórios belíssimos para o texto. Né? Então, ela é uma aluna que lê muito. Ela traz muitos repertórios de livro, muitos repertórios de filme no texto dela. Né? E Luiz é um aluno que argumenta muito em sala. Né? Então, o que mostra que ele entende bastante de política, ele entende bastante da lei, ele entende bastante daquilo que ele está tratando, né? Ela, talvez por ser um pouco mais tímida, ela fala mais quando está só a gente ali. Ela não chama muita atenção na aula, mas eu vejo que ela tem muito conteúdo no texto dela. Então, eu vejo assim, a importância do que eles constroem ao longo do terceiro ano, e, claro, ao longo do ensino médio, que é o repertório sociocultural deles. Então, como não dizer que tudo o que eles construíram ao longo da formação, inclusive essa frase tem na cartilha de correção do Enem, na cartilha do participante do Enem, né? O que o aluno construiu ao longo dos seus anos de formação, né? Sim. Isso vai ser avaliado? Como foi que um professor conseguiu fazer isso? Não foi. Então, a nota do Colégio Pequeno Príncipe é a nota de todos os professores, não é da professora de redação do terceiro ano. Eles chegam em mim só para lapidar. Mas assim, Gabi, quando você chegou no colégio, eu já estava aqui. E o que eu achei interessante ainda hoje, eu acho muito interessante, é essa maneira como você busca essa ajuda dos demais professores. E até então, eu não percebia isso com as experiências que eu tive com outros professores de redação. Então veja que a gente tem uma sintonia muito boa. Você diz assim, ó, Jéssica, eu estou trabalhando nesse tema, como é que tu pode ajudar os meninos? E quando a gente diz assim, que o mérito é seu na perspectiva das notas, é porque você tem essa capacidade de articulação com as demais áreas. Que nem sempre o professor de redação, ele tem essa capacidade de articulação com as demais áreas. É muito dividido, né? As áreas são divididas realmente em áreas de linguagem, humanas, exatas e natureza. Só que, na verdade, se um aluno é bom em natureza, ele deveria utilizar essa habilidade na hora de escrever, porque como ele vai escrever de uma coisa que ele não sabe? Eu acho isso muito legal, você pensar assim, porque... O que é que a gente conecta assim? Nós temos os professores, e por mais que não tenha explícito que, Eveline conversa com Gabi dizendo, eu passei tal coisa para eles. Gabi sabe o que foi passado para nós, porque os bons alunos aplicam o que aprendem em outras matérias na redação. Literatura é muito forte, a geografia com o senhor é muito forte, porque temos muitos temas hoje que envolvem a natureza, que envolvem a cultura brasileira. Então, quando a gente pega coisas de outras aulas, a gente consegue aplicar na redação e já temos um repertório muito forte para ser avaliado. E é isso que Gabi consegue transformar na gente. A gente não faz algo com só um professor, a gente está conectado. É basicamente isso. A professora de redação é mais a conexão de Que- todas as que matérias, né? vê, se a gente aprendesse a fazer isso desde pequenininho, olha como o nosso trabalho seria muito mais fácil, Sim. né? Se a gente aprendesse que a gente pode conectar as coisas desde muito pequenininho, por exemplo, que a gente aprender, se a gente conseguisse aprender, porque talvez a gente não consiga pela imaturidade cerebral mesmo. Né? Você vê que um texto de um aluno, Sofia, pega um texto teu de fevereiro e pega um texto teu de agora. Mudou. É totalmente diferente, né? Não pode deixar. Eu ia dizer um aluno do segundo ano, mas não precisa. Basta pegar um texto de fevereiro e um texto de agora. Porque eles não conseguem sequer perceber em fevereiro o que é conectar
que é um traço muito forte do Enem, que é o que dá o 1000 ao aluno, que é a produtividade do repertório, né? Que isso é cobrado na competência 3 do Enem. As competências 2 e 3, elas são muito próximas ali, muito conectadas. E aí, o aluno fica, ai, professor, mas o que é essa produtividade? O que é essa produtividade? E o aluno não consegue fazer essa conexão, que é, por exemplo, ele dizer, Jefinho, falando num texto sobre direito à cidade, ele falar de gentrificação e explicar o que é a gentrificação, explicar o que é o conceito, que é a transformação da área de uma área antes pobre numa área de alta classe e a expulsão da população pobre para o entorno dessa região e a marginalização dessa população, e dizer que essa população que foi expulsa desse lugar foi, portanto, negada do direito à cidade. Isso. Isso é produtividade do repertório. É você dizer assim, eu peguei um conceito na minha cabeça, que é um conceito da geografia, que é o conceito de gentrificação, e eu consegui relacionar um conhecimento anterior que eu tenho com o tema da redação. E olha como é profundo, Gabi, porque geralmente quando a minha aula é depois da sua, sempre que eu entro na sala de aula tem alguma pergunta, Sim. tem algum questionamento. Por exemplo, Sim. gentrificação, não é isso? Mas isso é principalmente no A, que o seu tem, porque a aula dela é a terceira do seu A. Exato. Aí É. o que é que acontece? E dentro desse conceito que você acabou de dizer, que é um conceito que pode ser utilizado da geografia, eu ainda falo de outro conceito estabelecido por Milton Santos, que é a criação dos não lugares. Uhum. O processo de gentrificação, ele vai proporcionar para a população que foi expulsa o que Milton Santos entendia como não lugar. E o que é um não lugar? É aquele local que a população carente ela não vai usufruir do espaço em decorrência do domínio da classe que tem um poder aquisitivo mais elevado, Ainda tem a falta do não pertencimento, do né? não pertencimento. Então, veja, um conceito vai estar atrelado a outro conceito que o processo de gentrificação vai estabelecer a criação do não lugar. Então, se a população carente está sendo expulsa dali, ela está sendo impedida de usufruir daquele espaço. Então, para ela, aquele espaço é um não lugar. Você já tem os dois argumentos Isso, no que texto. pode ser utilizado dentro da redação. E o próprio repertório, um repertório mais abrangente, como o do Milton Santos, pode ser utilizado na introdução para que nele mesmo você já consiga encontrar o D1 e o D2. É isso. Às vezes você tendo o repertório mais específico, às vezes dali você consegue retirar. Você pode não saber tanto sobre o tema, não ter tantos repertórios assim na cabeça, mas só Mas um sabendo, específico, né? tendo um específico, você já consegue tirar o D1 e o D2, ou mais problemas, né? Ou até mais problemas que você vai ter que escolher quais você vai utilizar no texto. Tem uma outra teoria do Milton Santos que eu adoro, que é a da economização da vida social. É isso. Eu também. Adoro esse repertório. Por quê? Porque a gente... eu tenho um colega, professor de redação, o professor Alisson, né, que ele diz assim, é incrível como a gente sabe que o aluno veio de Gabi. Porque o texto do aluno de Gabi é um texto que tem a cara de Gabi. E por que o texto do meu aluno tem a minha cara? Porque, assim, eu gosto que o meu aluno traga no texto aquilo que é incontestável, né? Então, o que é incontestável? A lei. Isso. Qualquer repertório é contestável? É. Qualquer teoria, ela pode ser vista sob uma ótica e sob uma outra ótica? Isso. Sim. A lei? Não. A lei é a lei. É a lei. Então, e aí eu sempre proponho para eles como um repertório, porque eles têm que ter vários, né? De acordo com a grade do Enem, né? Porque assim, o Enem ele tenta dizer para a gente que ele vai dar 1000 pontos para a redação. Por quê? Porque a redação ela exige habilidades e competências que outras disciplinas não exigem. Ela exige da gente criticidade, ela exige que a gente tenha um repertório argumentativo, ela exige que a gente tenha capacidade de solucionar, né, de intervir socialmente num problema que a gente abordou no texto. Ela exige que a gente saiba como o Estado pode
participar ativamente nesse processo ou não, porque nem precisa que o Estado seja o solucionador desse problema. Ela exige que a gente tenha conhecimento de várias áreas do conhecimento, porque eu não posso usar, por exemplo, geografia na introdução, no D1 e no D2, então eu não posso ser conhecedor só da geografia. Ela exige olha a quantidade de coisa, né? Ela exige que eu tenha domínio sobre a organização do meu estado. Então, não posso saber, por exemplo, qual é a função do legislativo, do executivo e do judiciário. Eu não posso não saber isso. Então, ela exige da gente um conhecimento médio, e ela chama isso de conhecimento médio de um estudante de ensino médio. E aí, ela diz assim: para tudo isso, como é uma quantidade gigantesca de coisas, a gente vai dar 1.000 pontos. Se o aluno tiver esse domínio, 1.000 pontos. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, a boa parte dos professores, porque você sabe que a educação é um mercado, Sim. ela tem se tornado, Isso. boa parte dos professores de redação tem tentado mecanizar a redação. Por quê? Porque quanto menos eu deixo para o meu aluno escrever, maior a probabilidade da nota dele ser alta, sim ou não? Sim. Claro. Quanto menos olha só, olha a quantidade de experiência que eu tenho a mais do que esses meninos. Eu tenho o dobro da idade deles, né? Isso. Então, eu tenho muito mais formação do que eles. É até injusto eu concorrer com eles. Então, se eu faço um texto e deixo o mínimo para eles completarem, a probabilidade do texto que eu fiz e passei para eles ser muito melhor do que um feito por eles é muito maior. Então, esse meu texto aqui, que foi pré-feito, né, por mim, e eu passei para eles, ele vai ter uma nota muito maior. O que acontece? É que nos últimos tempos, e quando eu digo nos últimos tempos, é do último ano para cá, o Enem, ele descobriu isso. Então, ele agora baixou bastante as notas dos textos que ele chama de pré-prontos, né? Que são os textos que, obviamente, os corretores conseguem identificar. É óbvio. Como não identificar um texto que... Como é que eu não vou perceber que eu fiz uma frase e Sofia fez a outra? Quem está lendo percebe Sim. que ela não tem a mesma escrita, a gente não escreve do mesmo modo, que ela não tem o mesmo tipo de palavra, que ela não tem o domínio daquilo que eu coloquei no primeiro parágrafo, que sabe aquele texto que parece que um fez um parágrafo, outro fez outro, outro fez outro, outro fez outro? O corretor do Enem hoje percebe. Só que até o ano atrasado ele não percebia. E os textos era como se fossem fórmulas matemáticas. E aí, isso fez com que o nível de criticidade dos alunos diminuísse. E aí a gente tinha o que eu falei hoje no terceiro B, que no A não deu tempo, mas no terceiro B eu falei. Eram os textos que eram com aqueles argumentos básicos de fato social, do Emile Durkheim. Sei. Só que não é que a teoria é ruim, a teoria é maravilhosa, mas é o aluno que não sabe o que é o fato social. Isso. Uso mais genérico, a explicação mais genérica Isso. e pior, não sabe interligar com o Não tema. sabe interligar com o tema. Com todo respeito, quando a gente fala que vários alunos estão fazendo textos com a mesma fórmula de tal professor, o que é que nós vemos? Porque o texto do Enem, a redação argumentativa, é como se fosse um quebra-cabeça. Só que o corretor, como o Gabi disse, percebe que só a gente tem que montar, é nossa obrigação, só nós, alunos, montarmos. E quando vários candidatos chegam com redações muito bonitinhas, mas com peças muito variadas, porque às vezes uma coisa bonita não quer dizer que é decente. Então, quando a gente vê argumentos muito generalizados, porque o professor sabe, Gabi sabe que alguns de nós temos a capacidade de usar argumentos muito fortes, mas não é todo mundo que pode. Então, o professor que quer vender a ideia de que a redação pode ser industrializada para fazer uma prova, o que é que ele vai entregar? Ele vai entregar o básico e bom. Mas como o Gabi disse, já veio se adaptando. Isso prejudica a todos. Porque um aluno, com todo respeito, um aluno ruim, que não tem tanta capacidade de fazer uma redação, ele vai tentar usar argumentos mais normais. Ele quer garantir a nota dele no Enem. Mais básicos, Mais você básicos, diz. mais básicos. E ele entra na fila de quem é suspeito
até aprendido, até feito um texto pré-pronto. E isso no olho de um corretor já é ruim. Ele já tem uma olhada para esse Já é aluno. nivelado por baixo. Já é nivelado por baixo. Ele não vai ter uma nota super. Ele até poderia ter uma nota boa, se ele fosse julgado como um aluno que, não é tão inteligente, mas fez a coisa boazinha. Ele é jogado no grupo de quem tá fazendo uma redação pré-feita. Isso prejudica a muitas E nós parcelas. temos que ver que a nota do Enem é pra gente entrar na faculdade, né? Ele não vai colocar uma pessoa que não sabe escrever, não tem pensamento crítico numa faculdade. Exato. Ele não vai passar. O objetivo nem é O esse, né, objetivo não Sofia? é só passar numa prova. O objetivo é entrar na faculdade. Você tem que ter o conhecimento, porque lá você vai fazer artigos e mais artigos e textos variados. Você precisa desse conhecimento básico. Então, se iludir com esse pensamento de que vou pegar um texto pronto, vou copiar o texto de tal pessoa, é se iludir, porque você vai estar dando um tiro no próprio pé, sabe? Vai estar. Tá Certeza. dependendo de alguém externo para algo que você poderia fazer. É. E às vezes o risco é até maior. Não compensa. É E mu- muitas vezes esses textos vendem que o certo é usar livros, literatura, filosofia, não sei o quê, e supervaloriza alguns temas, algumas matérias, uma coisa assim, só que não precisa disso. Tem gente que usa música, como Marta estava dizendo, um aluno dela que usa rap. E isso é muito desvalorizado, né? Esse estilo de música é muito desvalorizado quando você por esses corretores, né? Por esses professores que fazem esse tipo de texto. No entanto, os corretores, eles vão ver aquilo dali como algo diferente e algo que eles estão usando. Por exemplo, se você for falar sobre discriminação, né? Aí você vai estar quebrando já por usar um tema que não é muito usado, um tema que não é muito abordado na mídia, um tema que não é muito posto como superior, né? Estamos falando, assim, a gente tá falando de argumentos que poderiam ser usados de forma normal, mas por serem muito fáceis, eles estão sendo aplicados a redações pré-feitas e repetitivas. Então, um aluno Fáceis sob que ponto de vista? fáceis do sentido de você pegar, vamos supor, Genéricos, né? genérica, você pegar um artista, você pegar uma frase de algum filósofo, você pegar alguma lei da Constituição que é muito boa, mas que artigo 5º, por exemplo, que está sendo o quê? Está sendo jogado para preencher uma redação que nem o aluno sabe aplicar aquilo e não sabe defender aquilo, ele joga. E isso é ruim para todos os alunos. Por quê? Porque todos nós temos os argumentos que nós sabemos usar, de literatura, de geografia. E quando nós pegamos esses temas que estão sendo aglutinados, assim, juntados por várias pessoas para fazer únicas redações, os corretores eles ficam, obviamente, e com a razão deles, mais severos com relação ao que você deve usar. Então, um aluno muito bom, às vezes, que depende de um argumento de literatura, que depende de um argumento de geografia, ele vai ter sim sua nota boa, porque não existe aluno de redação, um aluno bom de redação que não sabe fazer uma redação que não vai ter uma nota boa. Uhum. Mas ele não vai tirar o merecido dele, porque ele foi nivelado no argumentos que são fáceis de se Genéricos. utilizar, fáceis do ponto de vista do quê? Do corretor que sabe que tem massas utilizando tal argumento de forma repetitiva. Sinceramente, eu acho que não tem nenhum texto meu dos que eu li até agora que só use argumentos genéricos. Não Você tem. precisa ter pelo menos um que seja. Que vá no ponto mesmo, né? Uhum. Que fale realmente, que interligue realmente com o tema. Porque se Tem que você ter só tem. produtividade. Se você só tem genérico, ele vai dizer, nossa, então você só encheu linguiça. Só copiou. Você botou o genérico e tentou interligar o texto todo. Uhum. Você não sabe realmente sobre o tema. Você só tentou interligar. O que eles estão chamando de argumento genérico, Jefinho, é o aluno que bota assim, para Rousseau, o indivíduo, dentro de o indivíduo e a sociedade assinam um contrato social. Ponto. Aí a próxima frase do parágrafo não fala de contrato, não fala de quebra de contrato, não fala de direito negado, não fala de absolutamente nada em relação ao contrato social. Então ele só lançou ali Ele jogou o e argumento não trabalhou. Bem, o que É eu o aluno que diz, para Durkheim,
o fato social é dotado de generalidade, coercitividade e generalidade. Ele não sabe o que é o fato social, a generalidade, Não a coercitividade. especifica. Não, ele não sabe o que é nada disso. Ele acha que, assim, ter um argumento no texto é lançar a ideia, Sei. mas não discutir a A ideia ideia. relacionada ao tema. Aplicar de uma É. forma Isso. coesiva. Sempre que eu vou colocar, a maioria das vezes que eu vou colocar um argumento muito genérico, eu coloco outro argumento no mesmo parágrafo. Sim. Assim, eu escrevo muito nos parágrafos, tenho que fazer uma letra muito pequenininha, mas eu acho melhor, porque se você tem um genérico, você tem que mostrar também que você tem a habilidade, tipo, às vezes alguns genéricos são muito bons. Só que você tem que mostrar que você tem a habilidade naquele tema. Sim. Então você pode sim botar o genérico no começo do parágrafo e botar outro mais específico interligando. Então, por exemplo, a dica mais básica de todas. A lei mais importante do país, Constituição Federal. Caiu algum tema associado a um direito social. Nos últimos 15 anos, os temas São relacionados sempre ao Enem vinculados. caíram do artigo 1º ao artigo 7º da Constituição Federal. Minha primeira aula é o quê? Sofia e Luiz. Vocês têm que ler do artigo 1º ao 7º da Tá certo. Constituição. Isso aí é básico. Minha primeira aula. Eu não mando decorar, não. Claro. Mas é óbvio, eles não vão usar isso. Mas eles têm que ler, eles têm Sim. que pelo menos conhecer os direitos que eles têm. Tendo a ideia, a gente consegue aplicar Tendo a na ideia, redação. sabe aplicar. Aí, olha só, no ano atrasado, o que caiu? O artigo 1º, inciso 3, a cidadania. Isso. Inciso 2, a cidadania. Aí, um ano anterior, foi a democratização do acesso ao cinema. Aí, o cinema está dentro de quê? Da cultura. Sim, Né? A cultura é um direito social, entra na educação. claro. Né? Aí, se você for pensar, nos últimos 15 anos, os últimos 15 anos, todos os temas a gente consegue associar de algum modo nos 7 primeiros artigos da Constituição. E aí, eu sempre falo para eles, a Constituição mostra até a pirâmide de Kelsen na sala, explicando que se A eles hierarquia se eles conseguem entender a hierarquia das leis, eles vão para a prova com 2 argumentos prontos, a lei genérica e a específica, Sim. né? Então, eles vão com a Constituição para o primeiro parágrafo, para a introdução, e a lei específica para o segundo. Eles só precisam criar lá na hora Isso. um parágrafo, porque os outros 2 eles já têm na cabeça. É. Então, não tem dificuldade. É o que eu chamo de levar o texto pré-pronto na cabeça. Exato. É óbvio que a gente não tem como criar do zero um texto nota 1000. Não dá. É por isso que a gente aqui no Pequeno Príncipe, a gente tem o aparato de redação que nenhuma outra escola tem. E eu ouso dizer que nenhuma outra escola do Ceará. Eu não vou dizer que é só do Cariri, não. É do Ceará, porque eu estudei no Colégio 7 de Setembro e lá não tinha esse suporte que tem na redação. Esses meninos, ou eles me amam enlouquecidamente, ou eles enjoam de ver a minha A gente cara. acorda e dorme sabendo que vamos ter alguma interação com o Gabi no dia. Vamos ver que Aí. assim, Pode não ver 5 dias. pessoalmente, mas a gente sabe que Tem alguma seja coisa uma lá. gravação, seja É. algum... vai Tem ter alguma coisa. Férias, Ou presente ou não. ou não, tá É. Tem lá. alguma até coisa. nas férias era conversando. Era. A gente conversava temas que estavam passando na TV. Teve um dia que eu tava. Eu convivo tanto com eles, Teve um dia que eu tava indo pra Brejo de Santa Aula e eu Levou fiquei multa. mandando áudio pra eles e achando graça, e eles mandando figurinha e a gente rindo no grupo. Sim. Que eu cheguei no Brejo e tem um fotossensor na entrada de Brejo Santo que é 50 km por hora. Aí eu disse, no áudio, acabei de levar uma multa. Aí eles mandaram um monte de risada, porque eu tinha levado uma multa. Enfim, não tem como. A gente tem, o tempo todo a gente tá tendo contato. Sei. Assim, eu mando listas e listas de documentários para eles assistirem. A gente pega redações nota 1000, mando para eles. A senhora Vejo mandou muitos livros também. muitos livros em PDF para eles lerem. Sim. Vejo uma reportagem que eu acho interessante. Pessoal, essa reportagem, ó, muito legal. Acho possível algum tema desse tipo. Claro, a gente também brinca bastante, porque é preciso descontrair. É um ano de muita pressão, então a gente vai tentando fazer essa dosagem. A senhora é muito aberta sobre a forma que a senhora vê o nosso processo, Sim. a forma que a senhora vê como a gente tem que ver a redação, a forma que a senhora vê como uma corretora, que a senhora já foi corretora, né? Sim.
Então, mostra como o corretor vê. Eu vejo que, assim, muitos professores não mostram, né, essa parte. Querem deixar o aluno sozinho, né? E com medo, Aqui E né? com medo. o que eu acho. Os alunos aprendem a fazer redações. Aqui, né, aqui em Paparicá, a gente aprende a fazer uma redação pro Enem. Porque ela fala pra gente a situação, nos explica. Não é a redação, é o contexto em si que uma redação é aplicada. Porque um aluno nota 1000 pode ser nota 1000 numa redação, mas o psicológico dele pode se abalar muito na própria situação da prova. E às vezes ele não sabe disso, não se prepara para isso. É aí que a gente perde um aluno nota 1000. Gabi, eu não vou dizer a primeira aula, mas a primeira semana dizia: vocês podem ser capazes de tudo, mas vocês têm que manter o psicológico em dia. Vocês não podem enlouquecer. E manteve isso até agora. E foi o que aconteceu. Ganhou a noite, né, Gabi? Mas Antes, eles são fantásticos. E são É um todos, eles orgulho, são né? demais. Eles Jefinho hoje tá são. feliz, Jefinho hoje tá ficando um sorriso. Eles são. Diga a eles que eu sempre sou feliz. Gabi, por favor, diga. só não quando lhe escuto, né? Aí É. senta no batente. Aí ele senta no batente e faz o quê? Aí diz o Ele quê? diz assim, se eu sentar no batente, eu não levo nada, não. Não diga isso não, Sofia, pelo amor de Deus, que eu sou um rapaz tímido. Já tô vermelho. Ai, meu Deus. A história do batente vai ser É. divulgada, pelo amor de Deus, Vai. pro mundo inteiro. Vai. Eu digo, não tô olhando pra mim não, então não. Eu vou sentar. Agora, se eu sentar, eu não levanto mais não. Aí faz chantagem emocional. Aí o povo lá de trás, ó. Hoje tá sentado ainda, não tá sentado não? A próxima vez que ele aparecer por Santana, por lá já vão estar dizendo: olha, tome cuidado, Jefinho, porque se você sentar no batente. Tá Aí- vendo, Gabi? Ó, e aqui a gente tem um negócio que é assim, esses meninos, eles, não sei não. Eu digo a eles no começo do ano, ó. Aliás, eu vou dizer na próxima semana, mas aqui já vou antecipar para esses dois. Isso. Na minha última aula, que é na semana que vem, Betânia já me bota logo na sexta-feira, que é para dar o adeus antes deles irem pra prova. Isso. Eu vou dizer a eles: vocês fizeram mais de 50 redações ao longo do ano para mim. Vocês vão fazer só mais uma. Isso. Aqui vocês vão fazer no Enem, é só mais uma. Eles não ficam nem nervosos. Isso. Ó, os meus alunos, eles não me perguntam assim, Gabi, você acha que vai ser que tema? Porque eles são tão acostumados a chegar no laboratório. E aí eles, Gabi, qual é o tema de hoje? Aí eu abro o livrinho e digo, tal. Eles dizem, ai meu Deus, que tema chato. Não interessa. O tema pode ser o melhor do mundo ou o pior do mundo. Eles sempre vão dizer, que tema chato. Eles sempre vão dizer que o tema é muito chato. Eles sempre vão dizer assim, não tem um tema melhor não. E eu vou dizer, não, é esse. E eles vão fazer a redação. Eu E gostei não do interessa se o tema é bom, se o tema é ruim, se o tema é mais ou menos, eles vão tirar mais ou menos as mesmas notas de sempre. Por quê? Porque eles aprenderam a fazer. Isso. Não interessa o que é, Não, eles depois que vão aprende. saber fazer. Então, é uma coisa que eu vou dizer a eles isso, né? Que vocês vão fazer só mais uma. Vocês não vão fazer a redação do Enem. Não existe isso. Vocês vão fazer mais uma redação para Gabi. Pronto. Vão chegar lá, vão abrir, vão pegar o tema, já sabem fazer, vão. Ai, Gabi, mas eu nunca fiz uma redação dessa. Gente, quantas redações É. vocês fizeram que vocês nunca tinham feito sobre esse tema? E detalhe, É. eu acho que o Enem, com todo respeito, eu acho que, dependendo do tema, claro, mas vai ser muito mais fácil do que um laboratório. Porque o laboratório nós temos, é um ambiente diferente, só que mais difícil. Porque a gente tem um horário mais fechado, tudo bem, que é muito próximo ao do Depois Enem. de aulas da manhã. Mas a gente tem uma situação muito mais complexa. Obviamente tem conversa, não pode deixar de ter também, que nós não somos robôs. Então, E porque tem os monitores tem os ajudando, monitores. então acaba tendo. Quando a gente tá numa mesa 100% concentrado, sabendo que aquilo ali é nosso futuro, eu tenho certeza que os alunos daqui vão se surpreender. Eles vão ver que, inconscientemente, uma redação que eles fariam no laboratório, se for até o mesmo tema, vai ser maior a nota no Enem. Com certeza, sempre é. Até Não tenho porque as redações do Enem, os temas do Enem, eles são muito. Como é que eu posso dizer? São muito previsíveis. Eles são muito previsíveis. O nosso livrinho lá, ele mostrava temas muito diversos. Água. Sim, água. Ou tipo, o rufianismo. No Enem não vai cair uma coisa desse tipo. É uma coisa assim, que a lei deveria. Você sabe que aqui dali vai ter uma lei, tem um direito. Você só precisa interligar, saber que
o tema vai estar interligado com a sociedade, com alguma coisa que está passando hoje em dia e com algum direito. Isso é muito genérico, porque isso é muito previsível, porque a gente vê os direitos em todas as matérias. Em todas as matérias. Geografia e redação são as que a gente mais vê, história, e a gente vê que os direitos não são realmente efetivados, né? Então a gente já vai com um pensamento de que, eu já sei. Eu já sei de tudo aquilo ali. Gabi, o que é que eu noto? E você vai concordar comigo. Muita segurança, né? Demais, demais. Isso é importante demais. Tu viu o que o Luiz disse? Não, lá vai ser mais fácil do Que que aqui. aqui. Eu Isso digo a eles, isso é sabe o quê? primordial para um resultado. Vocês Um vão bom abrir a resultado. prova e vão rir. Vocês têm que dar uma gargalhada, que é pra É. poder gerar insegurança no Jefinho, concorrente. com todo respeito, o primeiro semestre nós tivemos 6 sábados seguidos de prova. Simulados, redações. Sabe o que é você ver a cara de um aluno e saber que não tem mais nem alma ali? E eu acho que aquilo foi uma preparação muito boa, foi horrível, mas foi uma preparação muito boa para mostrar que a gente suporta uma pressão. Então, nós aguentamos 6 simulados, um total de 12 provas, E mais o simulado sem da escola, descanso né? de final de semana. O que vai ser 2 dias de prova? Não vai ser Tá nada. vendo? Rapaz, isso é massa ser demais. nada. Porque teve um dia, o nosso primeiro simulado, eu digo pelo nosso primeiro simulado, a gente teve aula até as 2h45. Quando foi 2h30, começou o simulado, a gente saiu, era quase 9 horas. E a gente fez a prova de boas. Um dia de terça-feira. Aí como é que tu Dia de diz? Pra dar uma terça-feira. risada? Tem que dar uma gaitada. Isso. Uma gaitada. Daquelas bem altas que eu dou, sabe? É. Na sala. Tem que dar. Abriu a prova, ó. O aplicador entregou as provas. Quando ele disser pode começar, vocês vão abrir e risada. dar uma risada. Pronto. Que é pra desestabilizar os concorrentes, Pois tu sabe entendeu? como é que eu digo? Ainda se não tiver. Se achar que o caba não vai dar problema, dizer assim, Gabi acertou de novo. Ó, tu sabe como é que eu digo? Sabe como é que eu digo? Tu não diz isso aí? Ah, Como é que eu digo? Estão resolvendo uma questão de geografia. Tem alguma dúvida? Lembrem de mim. É. E vocês vão resolver tranquilamente. oxente, Olha aí. olha como tu é narcisista. Eu digo, é só lembrar que vocês Ele não tá resolvem. errado, ele não tá errado. Olha aí. Ah. Oxe, a prova da URCA foi Foi geografia basicamente foi a cara de Jefinho. Foi a cara Ai, de- vocês vão confirmar. Ai, eu acredito que vocês vão Eu juro, confirmar. eu Mas cheguei Da pra gente, prova eu da disse, URCA eu Tio, a confirmo. prova da URCA foi a cara do senhor. Ó, Tio. Ô tio. Mas porque a gente, quando ele resolve, tudo bem, assim, o Jefinho, ele pega a questão, com todo respeito, fugindo do assunto de hoje que vai ser a redação, mas quando nós estamos resolvendo questões ou vendo um assunto, ele não fala só o assunto. Ele imagina como se a gente tivesse alguma dúvida em relação àquilo e responde. Então a gente tem a explicação do assunto, dúvidas que poderiam sair do assunto e resolver as questões. É por isso que não tem equipe como a nossa, não. Tem. Tem não. Aí Pode é mesmo. procurar. Mas aí eu digo assim, lembrem de mim. Só Chimbata precisa, é grossa. só precisa lembrar Que que vocês vão resolver tranquilamente. É. Aí ela vai e Eu diz... disse, esse foi eu lembrei Aí mesmo. ela diz, tio, Tio. eu lembrei do senhor a prova inteira. Ah, Aí, tá vendo? isso é uma coisa muito bacana, não é não? É. Pois eu disse que é pra eles darem uma gaitada, bater na mesa e dizer Gabi acertou de Então, novo. é até interessante, porque todos os alunos do Pequeno Príncipe vão estar dando risada na hora que estiver fazendo a prova. Tu já imaginou? Que coisa linda isso. É a gente se legal acostuma demais. com o simulado do SAIS, que é muito mais difícil, muito Muito. mais cansativo. É algo muito mais exaustivo. E nas oficinas, nas correções, com Que eu só temas da dou um senhora tema- que são temas muito mais difíceis, porque a senhora não pega o problema menor assim, pega o geralzão assim, que é que a gente saiba de tudo, daquele Só por cima. sim, que é que a gente saiba E, de tudo e daquele uns temas tema. bem grandes, né? Que vocês têm que botar as palavras tudinho, né? Eu adoro. A dá ideia pra- é essa. Então, vê, ó. Qual é a ideia, Jefinho? Só pra gente fazer o fechamento aqui daquela sua primeira pergunta. Vê, se nos últimos 15 anos o que caiu tá dentro dos primeiros artigos da Constituição, é só ter lógica. Sim, Se o que caiu é o que tá na lei, qual que tem que ser nosso argumento? A lei. exato. Então, vamos conhecer a lei. Aí eu começo o ano
primeiro, explicando a estrutura do texto todinha para eles aprendem a estrutura, depois a gente vai entender a lei. Aí tem gente que diz assim, eu não vou usar a Constituição porque ela é muito genérica. É óbvio, explicada por quem não é jurista, ela é bem genérica. Exato. Porque quem não é jurista vai explicar como? A Constituição diz que a saúde é um direito. Primeiro que a Constituição não diz, porque ela não fala. Isso. Né? Eu já Exato. dou aula desse jeito. Exato. Né? Ela não diz porque ela não fala, isso já é um erro de texto. Isso. Né? Então, eu vou explicar o que é um Estado democrático. Isso. Eu vou explicar o que é um fundamento do Estado democrático. Eu explico o que é soberania, o que é cidadania, o que é dignidade da pessoa As humana. garantias. Todas. Explico o parágrafo 1º, que é todo o poder emana do Isso. povo. Explico as formas de representatividade. E explico como é que se dá a iniciativa popular. A construção todinha Toda a da construção de uma democracia. É. E explico para eles quais são os 3 poderes e o que é que cada um faz. Competência. E explico quando é que um age sem ser fazendo a sua função. E explico o que é ser harmônico e independente entre si. Depois a gente vai para os objetivos fundamentais da República, do artigo 3º. E aí é que cabe em tema mesmo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, Isso. promover o bem de todos, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, que junta aí com o objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o 2, Isso. não é? Então, se a gente pegar... É óbvio que você nunca leu a Constituição, de fato você vai dizer que ela é um argumento genérico. Isso. Você só sabe dizer que o direito à vida é um direito, você E vai pronto. dizer. Você não sabe nem onde é que está o artigo 5º. Meus alunos sabem onde é que está o artigo 5º, Isso. que ele está no título dos direitos individuais. Meus alunos sabem quais são os direitos que são inerentes, sabem quais são os individuais e quais são os sociais, sabem a diferença da segurança prevista no 5º e a segurança prevista no 6º. É isso. Então, eles sabem todas essas diferenças e todas essas peculiaridades. Sabem situar a Constituição Federal no espaço histórico do Brasil, entendendo por que ela é chamada de cidadã. Esse argumento, ele não é um argumento genérico. Jeff, o primeiro semestre que a gente teve, nós tivemos a sorte grande de ter tido uma professora de redação que também é advogada, porque eu vou lhe dizer, Sim. o que a gente teve no primeiro semestre, não foram aulas de redação propriamente dita. Tivemos aulas de direito. Isso é Em nenhum, cidadão. Isso nós é tivemos aula de cidadão. direito penal, tivemos aula de direito executivo, tudo que a senhora disse aí. Aí a gente aprendeu de um jeito que não foi uma aula de redação. O que a gente estaria vendo numa faculdade de direito e que vai dar para colocar num texto. E nenhum professor quer Todo mundo perder. deveria saber, E né? nenhum E professor todo quer mundo perder deveria tempo. saber. É tão básico que just- os temas do Enem, eles começam com a importância de tal e tal coisa. É justamente o que a gente argumenta muito aqui, eu e Gabi, era que era para ter uma preparação com relação a Sim. isso. É uma obrigação do cidadão ter esse contato, Ser cidadão. conhecer a Constituição. cidadão. Ser cidadão. Ser E ele só vai exercer a cidadania Se ele tiver o domínio do que é cidadania. Não é tão, Se é ele não só tem o pedir, domínio, né? ele não exerce a cidadania, exato. É um direito e dever. A Exato. Constituição é um direito e dever, né? Gabi, eu É orgulho tão demais desses importante. meninos. Não é né? não, Como é tá que vendo pode? aí? E não tem nenhum. Eu não conheço professor que perderia tempo numa aula para montar toda uma redação. Porque inconscientemente muitos professores fazem isso, de entregar uma redação. E o que ela fez foi muito mais difícil, que foi tentar colocar na cabeça de um estudante de 17, 15, 16 anos, coisas que nós veríamos na faculdade. Que são justamente direitos que você não vai atrás. Nos dá essa Nós maturidade. não iríamos atrás naturalmente. É. Então, quando se aplica isso na escola, que a gente tem 3 dias de aula com ela, a gente entende que isso é importante. E vai acumulando. E dá para ser aplicado de toda forma numa redação. Enriquece o conteúdo dela. É basicamente isso. E ter o aí a zelo de conseguir conectar esse com cada aluno. Com a Exatamente. realidade de cada aluno. De ter essa proximidade, de conseguir dizer pro aluno que isso é essencial por isso e isso da sua vida. Interligar com você mesmo, né? E aí, depois, eles vêm e fazem a coisa mais linda do mundo nos trabalhos que eles apresentam. Sim. Porque eles, eu mostro no começo do ano e depois eles apresentam, né? E aí eles vêm mostrando que eles aprenderam, Sim. né? Vêm falar sobre política, porque assim, existe uma preocupação muito grande, não pode falar de política.
Nunca proibi. Exato. Nenhum assunto na minha aula. É um espaço de construção. Nenhum assunto. Exato. A gente pode falar. Inclusive, Luiz adora falar de política. E tu acha que eu não sei nas minhas Aí, aulas? Luiz, a gente. São duas professor. aulas incríveis em que eu me manifesto, porque... Olha aí, na minha. Não pode falar? Pode falar. Na minha aula você pode falar de tudo. A gente pode falar de tudo aqui. Esse espaço é um espaço democrático. A gente pode falar de qualquer coisa. Deixa eu só dizer, eu tô falando em Ravina e Vossoroca, que é um conteúdo da geomorfologia, que é um processo erosivo do solo. Pois ele pega esse assunto e traz para o zoneamento de uma cidade e vai falar na questão da política de gerenciamento de espaço urbano. É tanto que quando ele levanta a mão, eu já sei o que é que vem. Já sei pra onde é que vai. Não é assim? Eu já sei o que é que... Eu tô falando de Vossoroca, de Ravina, processo erosivo, cobertura vegetal, aí ele vai E e chega na conecta com a política. política. Isso aí a gente... Ele gosta muito. É uma É coisa... muito divertido. E a gente vai vendo o processo de construção crítica, social, Isso. cidadã, que a gente vai fazendo com os alunos, Isso. né? E assim, a nota, ela é um plus, que a gente Isso, chama. exato. Porque eles saem cidadãos, Isso. né? E assim, humanos, cidadãos. Isso. Né? Os meninos até dizem, a gente tem um aluno que é muito engraçado no terceiro ano, que é Pedro Henrique Siqueira, né? E os meninos dizem assim, Gabi, seu desafio de 2023 vai ser tornar Pedro Siqueira humano, cidadão, né? E hoje ele apresentou um trabalho belíssimo. não Incrível, foi? incrível. Sobre cidadão, rapaz, virou um cidadão Eu falando de minoria. Eu acho que nós conseguimos... Nós não, né? Porque eu tava no meio. Eu acho que quando os desafios de Gabi no início do ano era eu e Pedro Henrique Siqueira. Então, o que aconteceu? Minha questão era só me filtrar, mas a questão dele era tornar ele cidadão, já era mais complexo. E hoje, nós finalizamos com chave de ouro. Nós Chave de tornamos... ouro. Pedro Henrique Siqueira, um verdadeiro cidadão. E é assim, Gabi, você é professora de redação, sou professor de geografia e eu admiro muito essa atuação e também eu acho que a sala de aula, a aula em si, ela é uma construção. E eles sabem muito bem que nas minhas aulas, as discussões elas são amplas. Jamais eu vou limitar um aluno. Muitas vezes ele diz, Jefinho, eu vou perguntar, não tem nada a ver. Eu digo, sempre tem algo a ver. Fica à vontade. O que é a dúvida? Não, é sobre isso. Então, vamos parar aqui, porque a construção do conhecimento ela é dessa forma. O conhecimento ele não é engessado. Você começa com um tema ali, são temas que vão... E o aluno ele vai buscando conhecimentos divergentes e opiniões divergentes. E é isso que Eu acho que faz assim, com que o aluno amadureça. se as aulas de Jefinho fossem seguindo todo o cronograma das aulas que são passadas para nós, que é aquele conteúdo, nós não tiraríamos notas tão boas quanto nós tiramos. Porque a gente pega o conteúdo que ele dá e quando menos espera a gente já tá em outra coisa, mas que tem total a ver com conteúdos que são necessários. Eu até fico triste às vezes porque eu penso, Jefinho, o senhor, eu já perguntei, Jefinho, o senhor acha ruim a gente ficar puxando outros assuntos disso? Aí não, é muito bom porque nós desenvolvemos essa capacidade de coisas mais complexas. Isso. Mas o conhecimento leva a isso, né? Isso, E é exato. importante que a gente quebre o planejamento Sim, de vez em quando, isso. né? Então, Com muitas responsabilidade, sim, mas vem sim. Porque muitas não é vezes- engessado. Sim, Não muitas é vezes engessado. eu botei ali que eu ia fazer alguma coisa, mas à noite eu já tinha pensado no que eu ia fazer com vocês, Sim. mas à noite eu vi uma notícia sobre algo que era essencial falar Isso. com vocês. E aí eu vi à noite a notícia, amanhã eu tenho que falar sobre isso aqui com o menino. É. E aí eu mudei tudo que eu ia fazer. E o E interessante no é outro isso. dia, vamos falar sobre isso aqui. Porque a nossa disciplina, ela trabalha muito com o que é atual, Sim, com o que a gente precisa. E a gente precisa trazer isso, né? A educação não é engessada. A educação forma não alguma. pode ser. Né? E assim, a gente, como professor, a gente não pode deixar de trazer para vocês o que acontece. Porque aí a gente vai chegar e vocês, professor, você ouviu tal coisa? Como que a gente não vai ser quem vai trazer a notícia? exato. A gente tem que ser quem vai trazer a notícia, não pode ser vocês que cheguem Isso. com ela, né?
Então, assim, eu acho que o sucesso do Pequeno Príncipe na redação, né, nossa média do colégio em relação à média nacional, todo ano é 350, 370, 400 pontos acima da média nacional. Né? Então o segredo do nosso sucesso, ele tá nisso. Em quase tudo que o Pequeno Príncipe faz. Porque a gente aqui trabalha, primeiro, que a gente tem um ambiente de trabalho muito saudável. A sala dos né? professores, eles nem imaginam no intervalo, né? E isso também tem muita relação com os nossos alunos, Sim. né? Os nossos alunos nos dão muito carinho, os nossos alunos, eles transformam o ambiente de trabalho num ambiente muito bom também. Eles são muito respeitosos, eles são muito carinhosos, eles são muito acolhedores. Então, a gente tem um ambiente de trabalho muito bom aqui, né? São alunos que querem muito ouvir a gente, né? Então, a gente chega, não precisa ficar chamando atenção, botando aluno pra fora. São alunos extremamente agradáveis, simpáticos. Nunca precisou, né? Ter colocado ninguém pra fora. Não, né? Não. E são respeitosos, né? Alunos respeitosos e que admiram a gente, que querem ouvir a gente. Eu vou só relatar. Hoje, eu estacionei o carro aqui em frente e tinha uns alunos sentados. Aí eu desci bem devagarzinho, né? Quando eu escutei, foi os aplausos. Jefinho, tu tá bonito demais hoje. Aí eu, todo vermelho. Aí, assim, são babão também. Isso aí precisa. Né? Aí, Gabi, eu todo vermelho, dando tchau, né? E o que é aí, Jefinho, tu tá tão... Eu digo, não, pelo amor de Deus. É porque eu vou entrevistar uma professora que é de grande competência. Entendeu? O melhor Mas... foi o da moto. Gabi, Quando da foi moto. subir. Foi, Gabi. Foi Tu sabe subir da na moto, né? O que foi, Sofia? Conta aí, Sofia. Jefinho foi subir na moto, aí os alunos tudo olhando. Aí Jefinho subiu. Aí começaram a aplaudir. Aí Jefinho olhou assim, aí ele disse, sabia não que você ia conseguir subir na moto tão alta? Humilhação. Aplaudido porque eu consegui subir na moto. Humilhação. Tu entendeu, Júnior, aí? A torcida dos meninos, que eu subi na moto. Mas é esse carinho que a gente... que faz parte do nosso dia a dia e é o que nos motiva, né? Esses meninos são inspiradores. Nós sabemos muito bem disso. Eu não vou mentir, não. Eu tinha... Desde o primeiro ano que teve esse projeto, eu disse, não. Eu tenho o desejo de um dia pisar lá. Aí hoje eu recebo a incrível notícia, me batem na porta. Luiz, estão lhe chamando. Como eu tenho ciência que meu nome não é nas bocas dos grandes peixes, não é algo muito decente, eu falei, o que é que eu fiz? E eu fui consagrado com esse incrível convite para estar aqui hoje. Muito bem. De finalizar com chave Mas de é ouro. merecedor. Mas sem você sombra de é um dúvida. excelente aluno, você é meu monitor de redação, né? Então, você acha que você foi escolhido para ser monitor de redação por quê? Não sei. Não, Por quê? Porque você não é um bom aluno? Não, porque... Você tinha um perfil para ser o monitor. Certo. Então. Porque às vezes não é questão de você ter uma nota muito alta. Eu não me considero um dos melhores alunos de redação. Mas eu creio que eu tive a capacidade de ajudar as pessoas que eu monitorei. Mas a sua nota de redação não é das mais altas, não é por questão textual, né? São erros mais gramaticais, pontuais ali, que é uma questão mais associada à base, né? Então, e assim, nem vou dizer que é a base, sabe? Eu acho que é um dos maiores problemas de todo mundo. É a questão gramatical. Sim. E assim, não dá pra gente dizer de quem é a culpa. Não. Não dá. Sabe por quê, Jefinho? Porque os meninos, eles têm que escrever uma língua que eles não falam. Exato. Que é sempre aquele... Eles têm que escrever na língua formal. Isso. Aí, assim, no boom da internet, no momento em que eles mais estão usando as mídias digitais, um momento em que o WhatsApp é quase 24 horas, na internet a gente não utiliza esse tipo de linguagem, é outro tipo de linguagem, né? Então, assim, eles se comunicam numa linguagem que é a linguagem não formal. Exato. Eles utilizam nas redes sociais outro tipo de linguagem, inclusive não é a mesma linguagem que se utiliza na fala, porque é extremamente abreviada, tem várias siglas. E eles têm que escrever em outra linguagem. Então, como cobrar numa redação aquilo que aparentemente é desconhecido? São mundos diferenciados, né? Exato.
Então, muito assim, o diferenciado. aluno é o mesmo questionamento que se faz para a Sofia, por exemplo. Uma excelente aluna, um excelente aluno, entendem perfeitamente a estrutura do texto. Não tem mais o que cobrar deles em relação a isso. Texto perfeito, muito bem escrito, muito bem argumentado, a solução é excelente, né? Mesma coisa com o Matheus, que está aqui assistindo a gente. Texto excelente, também nosso monitor. Matheus, um né? abraço. E também meu monitor de redação desde o começo do ano, né? Excelente aluno também, mas erra o quê? Erra vírgula, acento, É, crase, né? Que aí erra crase, erra porque erra uma regência verbal, isso. né? Aí erra o que mais? Erra uma concordância, uma... Mas eu É acho, só bobagem. eu acho que um ponto muito importante em questão, não é querendo defender, é erro, é. Mas no terceiro ano, nós focamos em responder questões o quê? Modelo, vestibular, Enem e o básico do tradicional. Não básico, mas não focado. Nosso modelo é o Enem. Então o que acontece? Nós não respondemos questões escritas. Nós não apresentamos uma tarefa para um professor corrigir. O nosso contato com a língua, mesmo propriamente dia, são 3 dias na semana que nós Que é estamos com a com a Gabi, redação. que é com a redação. Exato. Então, é um defeito que eu creio que esteja em todo aluno, porque nem todo aluno quer se dar. É normal. Nós não temos a intenção de, quando estamos estudando, perder muito tempo para fazer algo que não nos é objetivo agora. Então, um aluno do terceiro ano que tem foco em passar no Enem, ele não quer saber de responder uma questão que vai fazer ele escrever 3, 4 linhas objetivas de um vestibular tradicional. Ele quer saber marcar uma questão certa, ele quer saber, nisso nós somos excelentes. Mas o nosso bom contato com a língua é nos 3 dias que temos aula com Gabi. Tanto que na aula de gramática da professora Marta, é muito difícil da gente conseguir tempo, assim, para conseguir fazer as questões de gramática. Então, como é que a gente vai subir naquela competência se a gente não tá sem tempo, se não é nosso foco aqui dali, e a gente não vai atrás. Porque o aluno associa a aula de gramática com questões de gramática normativa no Enem. Ele não entende que a aula de gramática ajuda na redação. Ele não entende. Ele não liga. Ele não liga. Como é separado, ele acha que assim, então só se Gabi der aula de alguma coisa da gramática é que vai ter associado com redação. Quando na verdade não é. Você vê quem tá ali prestando a mesma atenção na aula de gramática da professora Marta, normalmente é aquelas pessoas que vão fazer vestibular tradicional. É sempre mostrado que gramática é para o vestibular tradicional. Só que na redação, às vezes a pessoa só peca nessa extrema importância. Pois é. Vendo como o aluno é? Eles separam, selecionam né? o que... Como se não fosse importante. O que é importante e o que não é. É aí onde há... A maior dificuldade deles é na gramática. A maior dificuldade. Isso. Né? Assim, eu tô falando quando chega essa época do ano. Certo. Outubro. Porque até aqui a gente já trabalhou as dificuldades textuais. Já resolvemos. De 80% da turma já tá resolvida. Exato. Agora é questão gramatical. Exato. É vírgula, acento, crase. Interessante. Mas, Gabi, eu tenho uma dúvida. Durante esse período todinho, você como professora de redação, o que é que vem mudando na questão do comportamento do aluno com relação à disciplina? No seu entendimento, quando você começou como professora de redação para hoje, a aceitação é melhor? Os meninos estão mais abertos? Como é que você poderia Acho que sim. relatar isso? Vejo isso. Tinha uma resistência maior. Não se dava essa importância, porque nós sabemos que a redação é algo de extrema importância com relação à pontuação do Enem. Aí quando você começou como professora de redação, para hoje, fazendo essa evolução, como é que você poderia relatar essa questão do perfil do aluno hoje? Não é que havia uma resistência maior à disciplina. Havia uma resistência maior à minha metodologia. Né? Sei. Porque a minha metodologia, ela não é comum. Assim, como já faz 10 anos, então... Ela é consolidada. Mas ela é diferente. E eu já tenho resultado. Então, não questionam mais. Isso. Né? Mas quando eu comecei,
era questionado, porque os outros professores de redação da região já tinham o nome consolidado e eles tinham metodologias diferentes, que eram as metodologias com os textos prontos. Sei. E naquela época funcionava. Só que eu achava, mesmo acabando de começar, mesmo não tendo experiência, mesmo eu achava aquilo uma forma de. Meu Deus, eu tô tentando encontrar uma palavra que não seja muito pejorativa, mas Mecanização? eu achava uma forma de analfabetizar Sei. o meu Como aluno. se fosse alienar ali a... Eu dizia, meu Deus, os meninos chegam no terceiro ano, pra eu fazer com que eles evoluam e eu vou fazer eles retardarem. Retardarem no sei, sentido de voltarem. Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso com eles. E eu ficava pensando, então eu vou ter que criar textos, então eu vou criar um para cada um. Porque se eu criar 10 textos aqui Isso. e eu colocar na sala, eu tenho tantos alunos aqui, tantos no outro cursinho, tantos no outro cursinho, Isso. tantos no... Daqui a pouco esses textos estão copiados Tá. para todo canto. É isso. E quando a gente chegar no Enem, uma hora vai repetir. Vai. Então, eu não vou criar, vou criar um para cada um. Mas esses textos não vão ser deles. E esse repertório não é deles, é Isso. meu. Então, de que adianta eu criar uma introdução com um livro do Foucault se Luiz Felipe não leu Foucault? Isso. Como é que ele vai saber mexer nessa introdução se o tema for outro? Exato. Sim. Ia ter uma quebra. Aí eu ficava, não adianta eu fazer isso. Eu tenho que ensinar ele a fazer a introdução com o que ele sabe. Isso. Aí eu ficava, meu Deus, e agora? E era uma retaliação grande, uma coisa assim. lembro. Era realmente algo tenso. Por quê? A primeira a gente veio da pandemia. Que um aluno da pandemia, ele já não está acostumado com o verdadeiro ensino médio. A gente pegou o modo fácil. Pegamos provas mais fáceis, pegamos coisas mais fáceis, uma situação mais fácil. E quando chegamos no segundo, foi no segundo, que nós começamos a tela com o Gabi. Quando chegamos no segundo, ainda tivemos essa carga de facilidade e não estávamos acostumados a uma metodologia mais, eu não vou dizer rígida, mas uma metodologia mais diferente, algo que realmente implicasse na vida do aluno para ele aprender. Então, obviamente, como qualquer adolescente, a maioria não gostava. Eu sou um exemplo disso, eu odiava. Para mim, era excelente fazer uma redação de qualquer forma, que eu só tivesse que jogar a informação e tirasse minha nota No boa. terceiro ano é que eles têm um pouco mais de responsabilidade, né? Exatamente. Mas eu tô falando quando eu comecei a dar aula, há 10 anos. Aí eu não tava aqui, não. Tá vendo? E o ano passado, ainda ali, o início do ano, foi de forma remota, né? Foi. Foi, não foi, Gabi? Foi. 2022. 2022 teve. Sim. Primeiro O ano. início teve, o início. O final do primeiro ano foi... Não, Foi não, Júnior? Foi... Foi o primeiro Então ano. foi 2021. 21, né? foi 21. É, 21, exato. 21 foi que a gente Foi 21. aí foi voltando aos poucos, né? Foi. Eu tenho por mim que primeiro ano e até começo do segundo ano, eu era muito... tava muito focada na estrutura do texto. Muito, muito, muito. Eu nem... Não era muito... Eu não pesquisava muito sobre os temas e não tentava amadurecer essa interligação. Era muito do tema, do texto, daquele texto engessado. Daquele texto Mas é engessado natural mesmo. da idade. Por isso que eu não cobro nem perto do que eu cobro no terceiro e no segundo. Não tem, vocês não têm maturidade. Aí tem gente que chega no terceiro ano e ainda quer continuar do mesmo jeito. Aí não dá. Aí o impacto é muito grande do segundo pro terceiro. Gabi, aí outra dúvida. Com relação aos temas, eles perguntam muito o que é que pode cair, o que É é que porque a pode gente cair, trabalha muito. o que é que porque, pode cair, assim, o que é que pode cair, assim... É porque eles amam as minhas aulas de tema, né? Sei. Eles não gostam das aulas de estrutura, porque, enfim, eu preciso da estrutura. Aí eu já começo com eles no primeiro dia de aula fazendo um acordo. Sei. Ó, gente, vocês têm que me ajudar. Então é um contrato. É um acordo de Social. cavalheiros. É. Um acordo de cavalheiros. Vamos Certo. fazer aqui um acordo. Eu preciso dar o conteúdo. Vocês têm que me ajudar. Então, como a gente tem 2 aulas por semana, que o Luiz Felipe fala 3 porque a gente tem projeto de vida, né? Certo. Então, a gente se vê 3 vezes por semana, fora os laboratórios, né? Então, a gente tem um acordo. Numa semana, a gente dá estrutura, na outra semana, eu dou tema.
Aí a gente vai trabalhando assim, até eu terminar toda a estrutura. Quando eu terminar toda a estrutura e o conteúdo que eu acho necessário à redação, que são alguns temas relacionados à coesão, coerência e tal. Quando eu terminar tudo isso, aí a gente fica só com o tema. Aí vocês, até lá, vocês vão me ajudando aí, porque vamos prestar atenção nas aulas também de estrutura. Aí eles topam. Aí eles sabem que é nenhum pio, nenhum olhar para trás, não pedir nada emprestado, absolutamente nada, ninguém, só respira, olhando para mim, e inclusive eu mando os slides que é para eles não copiarem nada, só olhar para mim na hora da minha aula. E aí eles topam e fazem mesmo. Então, assim, enquanto eu vou terminando a estrutura, vou fazendo uma e outra e uma e outra. E os temas eu vou sempre trazendo aqueles que eles acham mais interessantes no meio dessas aulas. Por isso que ele disse, deu aula de direito. Foi, porque eu trouxe a lei de drogas, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio. Aí, outros temas relevantes também, como cultura do estupro, a gente viu. Questões associadas ao idoso, a gente viu o direito à moradia, e o direito à moradia também as pessoas em situação de rua. A gente viu... Sobre machismo. Ai, foi muito legal esse tema, que era os direitos dos homens. Aí gera uma discussão danada. Né? Foi, a gente viu um pedaço do documentário do Red Pill, Sim. foi muito legal na sala. Foi doloroso, assim. Foi legal. Aí a gente viu... O que mais que a gente viu tanta coisa. E aí, assim, eu tô fazendo um levantamento com base nos 7 primeiros artigos da Constituição, tirando a parte ambiental, que vai só lá pro 225, né? Do que é mais possível de cair, né? Pensando nos últimos anos. Eu tava até comentando hoje no terceiro B. Então, eu comecei ensinando a eles assim, não quer não ler a Constituição, tá? Não quer de jeito nenhum. Então... Quando você me perguntou, né? Como foi esse processo, né? De se fixar no mercado. Então, eu digo, não, eu vou criar pelo menos alguma coisa que eu consiga mostrar para o aluno que ele consegue, partindo de algo, construir os textos dele. Então, eu peguei algo que era bem genérico, que é a dignidade da pessoa humana. Sim. E aí, eu comecei a pensar assim, você consegue, com a maior... existe um fundamento do Estado Democrático que você consegue usar para uma quantidade sem fim de temas. Então, pensa o seguinte, o que é um fundamento? É aquilo que sustenta. Isso. Né? Então, uma casa você vai construir com o quê? Com concreto, Isso. né? Para que ela não quebre, para que ela não se Desmorone, rache e vai desmorone. Isso. Então, qual é o fundamento aqui desses aqui? O que a gente pode pegar de mais importante? Que dá pra gente usar com maior quantidade de temas que pode cair no Enem? A dignidade da pessoa humana. Então, a gente pode fazer assim. A República Federativa do Brasil, em sua Constituição Federal, estabelece como fundamento para um Estado democrático a dignidade da pessoa humana. Ponto. Então, eu fiz aí uma paráfrase do artigo 1º. Ponto final. Aí, agora você vai dizer que aquele tema que veio no Enem, como é sempre algo que é a negação de um direito, fere esse fundamento. Então, você vai dizer, entretanto, que é um elo coesivo adversativo. Porém, no entanto, e aí você vai introduzir o seu tema. Então, eu estava montando para eles sem querer dizer que era um texto pronto. Isso. Então, eles mesmos estavam montando. Então, entretanto, no que tange a questão da fome, por exemplo, né? No que tange a questão da fome, o que se verifica é um grave ferimento desse princípio constitucional, uma vez que, enquanto houver brasileiros que não se alimentam, não há Estado democrático, não há democracia. Ou a democracia pode ruir a qualquer momento. Essa é a tese, meu povo, eu dizia. A partir daí, a gente só precisa jogar os nossos 2 argumentos e dizer por que o povo brasileiro passa fome. Isso acontece devido à negligência governamental na aplicação das políticas públicas, por exemplo, e aí a gente proporia aí um segundo argumento, que seria a falta de educação ou a falta de formação educacional do povo quanto à cobrança relacionada aos seus direitos. Pronto, o povo e o governo. E o que te fala muito é projeto de texto. Projeto de texto, Pronto. projeto de texto. Projeto de texto. Conversa, gente, vocês têm que fazer o projeto de texto. Aí, Porque fiz uma introdução, acabei de faz o fazer. projeto de texto,
você já sabe o que vai falar no texto todo, já sabe Isso. como interligar. Às vezes você dá o seu primeiro argumento do D1 e você já tá dando uns indícios para interligar com o segundo. Nós Isso. temos uma estrutura nossa. É algo que a Nossa. gente criou automaticamente. Que cada um tem a sua. E que eu cada não fiz, um- não. É muito forte, é uma estrutura nossa. É uma estrutura nossa. Né? E que nós conseguimos aplicar, porque a maioria das redações, todos os alunos utilizam a sua própria forma e todos têm suas. A maioria, pelo menos, tem grandes notas, mas todos estão se saindo bem nesse quesito. Todos têm uma estrutura decente, assim, que se aplique. E não é todos a mesma coisa, cada um montou a sua ao longo do ano. Tanto é que, claro, alguns foram mais precoces, conseguiram se manifestar mais cedo. Hoje tô falando bonito, né? Tá. Tô aqui orgulhosa de você. Vai. Aí, no início do ano foi muito complicado, porque ninguém tinha uma estrutura assim. Nós viemos do segundo com uma carga, e o terceiro é algo completamente diferente, porque nós não estamos mais. O terceiro é diferente. Nós estamos aqui para passar. Então, quando fomos montando, aí a gente foi vendo, ó, deixei tirar 700, ó, deixei tirar 800, ó, tô tirando 900, eita, tirei 1000. Aí quando você vê, você tem a sua própria forma ali. E é isso que monta. E esse projeto de texto é importante para todos, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer a prova da URCA e eu fiz o projeto de texto para fazer a redação, o esqueletinho, né? E eu me saí bem porque o pensamento crítico ali eu já tinha sobre o que fazer, né? Como interligar. Então, eu só precisava realmente fazer esse esqueleto, essa base, né? Porque não tem como você fazer um texto, 1000, se você não sabe nem como vai interligar no seu próprio texto, né? E aí, todos os laboratórios eu vou passando. Nos primeiros, depois eu deixo eles mais livres. Mas nos primeiros eu vou passando. Cadê o texto? Vai fazer o quê? Aí ele já mostra, ó, vou argumentar isso e isso, nesse parágrafo vou botar isso, nesse vou botar isso. Beleza. E aí depois eu vou deixando eles soltos, vou saltando a mão. Esses últimos agora eu não chego mais nem perto, eu só recebo o texto. Que é pra eles já saberem que, assim, é com vocês agora, ó. Ou era isso, ou era continuar com ela bem colada assim, pra gente Agora é com levar assim. vocês, ó. Não tenho mais nada a ver com vocês, não. Vão-se Se embora. virem. Agora É. vocês têm que ir O embora. texto tem que ser nosso, não da nossa professora. Senão eu ia fazer de um por um. É. Mas é muito mais prazeroso pra mim que eles façam, Sim. né? Muito mais. E ele diz muito forte ali, né? Nós temos a nossa Nossa. estrutura. Né? E aí É você muito vê forte. naquele dia que a gente fez aquele podcast com o Bill. Bill Sim. foi meu aluno do cursinho e ele dizer que ele é o redator oficial da empresa, Isso. né? É verdade. E aí aquilo ali me mata de orgulho. Então, assim, eles estão aí bem ansiosos, né? Mas, assim, ansiosos é diferente de temerosos. Eles estão Isso. ansiosos porque eu acho que eles querem botar em prática tudo que aprenderam, querem chegar para me contar, que eles Chegar sabem que eu vou ficar bem lascando. ansiosa também, querendo saber o que eles fizeram, o que colocaram. E a expectativa E a expectativa do é tema, gigante, quando né? ali no domingo, No né? Aí começa, o domingo. tema foi isso, O tema foi esse, o tema foi esse. Eu É, botei isso, isso e isso. Eu botei tal argumento, professor, acho que eu tirei uma nota Vira uma excelente. loucura, vira, E aí eu O botei da tal UFSC já foi solução. assim. Imagina do Enem, que a Imagina gente tá se preparando desde desde o o começo. fundamental. Exatamente. E aí eles querem dizer, eu botei esse assunto e botei a solução pra isso, eu botei tal coisa, e aí fiz isso e botei essa solução, né? E aí eles querem que eu dê nota com o pensamento deles, do pensamento. Eles vão mas ficar dessa mandando forma. no privado o pensamento. Por osmose. E eles com- querem que eu dê uma Com as nota. questões também. Já eu tinha uma questão, diga aí como era. Não tô lembrando bem não, mas era alguma coisa relacionada a isso. Qual é a alternativa? Eu digo, meu filho, deixa eu Tá ver a questão. difícil, né? Mas esse ano, É. já aqui de antemão, a gente já pode divulgar, né, Jefinho? Isso. Porque o colégio também já vai divulgar. A gente vai ter uma surpresa, que vai ser o colégio pela primeira vez. A gente vai fazer os comentários da prova do Enem no domingo. Lá na Rádio Educadora, estaremos às 19h30, ao vivo, É. fazendo os comentários da prova do Enem. Vocês têm que estar lá ouvindo na Isso. rádio. Todo mundo ao vivo, ouvindo e vendo, né, Isso, Júnior? que agora tem Porque essa vai estar no possibilidade. link do YouTube, né, ao vivo Você com o fica CPP Cast. perguntando. E vocês perguntando lá sobre o tema da redação, porque eu vou estar lá falando sobre o tema da redação, e os nossos professores da equipe de humanas e da equipe de linguagens falando sobre as questões da prova
Os assuntos- imediatamente os assu- após a prova. Isso, os assuntos que foram cobrados e tudo. Os assuntos que foram cobrados, a gente comentando as questões mais relevantes, É. né? A gente já vai ter dado uma olhada na prova e já vai comentar algumas questões com vocês. Claro que não vai dar para comentar 180 questões, mas a gente já vai fazer alguns comentários sobre a Isso. prova com vocês. Levando em consideração, por exemplo, em geografia, o que foi mais cobrado. O que foi essa mais parte da cobrado, agricultura, né? a parte do meio ambiente, a parte Exatamente. pra ver E eu isso vou aí. fazer os comentários sobre a prova de redação. E no dia 12, a nossa equipe de matemática e natureza também vai fazer os comentários da prova a partir das 19 horas. É uma união aqui do Colégio Pequeno Príncipe, do CPPcast, do Papo de Quinta, com a Rádio Educadora. E estamos começando esse projeto e vai ser muito legal. Precisamos também de vocês, alunos, porque é feito para vocês Com muito carinho. e por vocês. Então a gente precisa que vocês estejam lá dando audiência pra gente, claro, né? Porque se aí a gente vai lá falando e vocês sem ouvir, sem perguntar e sem assistir a gente, também não vai funcionar, né, Jefinho? Exato. Gabi, nós estamos aqui para os finalmente do programa e Ixi, ele me cortou, vocês viram? de forma alguma, jamais. Aproveitando o corte, Gabi, seria muito pedir da senhora que me passasse água, por gentileza. Vixe, Rapaz, eu vou dizer uma coisa, né, Gabi? Tu tá Tá vendo se aí? sentindo Monitor, tá né? se sentindo em casa. É Monitor, 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 é é. monitor. É. O monitor já tem uma asinha a mais. É, Já tem uma asinha a mais. Já tem uma asinha. Ele foi só cortar o cabelo pra vir hoje. Eu fui só cortar o cabelo. pô, mas ele ainda tem uma vantagem, que ele tem o que cortar, né? É. Entendeu? Júnior, Hum. porque o que eu acho, assim, o que eu acho mais interessante é quando eu chego na sala e eles dizem assim, tira o cabelo dos olhos, Jefinho. Multipliquei isso com o Ou seu. então assim, tu cortou o cabelo hoje, Hum. é um negócio Mas complicado, né, Gabi? maior. Aí, Maior. tá Tava vendo com a aí? questão Ele tá da deixando crescer pra formatura. E esse ano vai ser importante. Eu não posso confirmar das outras, mas segundo ele, vai ser a primeira formatura que ele vai comparecer. É. Sim. 17 anos de casa. Isso, É. aí, tá vendo Ano aí? passado ele foi pra missa. Sim. Só pra missa. Exato. Ele já postou até uma palhinha no Instagram, dançando. Ainda fizemos ele abrir o Instagram. Todo mundo já viu você dançando. Vimos já a Rapaz, que- roupinha. Aí, linda. tá vendo aí, Gabi? Já mostrou a todo mundo a roupa. Sim, eu sou assim. Só não a você, né? Ele me mostrou também. Mas foi a primeira pessoa disso. Ah, Não, que era pra saber se estava dentro da exigência, não era isso? Tá dentro do padrão exigido? Sim. Então pronto. Gabi, agradecer. Um programa de extrema importância, de muita qualidade. Você sabe que eu lhe admiro muito como profissional. É uma grande amiga que eu tenho, que eu aprendo muito. Agradecer a Sofia. Eu acho tão interessante quando ela diz tio, né? Tio. Ou então tia. E a Luiz Felipe. Agradecer e dizer que a gente Olha a cara dele, ó. tá de sempre sério. na Tô torcida. tentando aqui. E assim, a gente fica, Gabi, é algo assim que nos emociona. Os meninos bem preparados, o resultado de um trabalho árduo durante o ano inteiro. Eu só vejo você com um monte de redação debaixo do braço, ali dando a curva no corredor. dor de cabeça, Não é dor de assim? cabeça. E aluno sai de sala, aluno entra na sala e vai, lá vem e corrige. Mas o importante é isso. Então o Colégio Pequeno Príncipe está de parabéns. É uma profissional que já mostrou a competência e o trabalho com essa diferença. E eu só tenho a agradecer a sua participação hoje no Papo de Quinta. O comando sendo meu do Papo de Quinta. Oh. Agradecer a Júnior, a Matheus. Ei, Júnior, deu certo, tá dando certo. O novo coordenador, imediato, provisoriamente, hoje. Deu certo. Ele disse que é vice, mas que não é Temer, né? Isso, exato. Exato. E assim, eu peço que você deixe uma mensagem para os alunos que está aí na reta final, muito próximo, no próximo domingo, passando esse Uhum. domingo no próximo, vão estar lá dando a risada, a gargalhada, Exato. né? E dizendo, Gabi acertou de Porque novo. a redação vai ser fichinha. É. Então pronto. Chefinho, não precisa agradecer, né? A gente tá aqui toda quinta, Exato. batendo o nosso ponto, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, exato. juntos. Porque não há você sem mim, eu não existo sem você. Começou, Júnior, começou. Não, mas eu queria fazer uma palavra especial, já que você tá tão emocionado hoje, né? Sim. Eu queria agradecer muito aos dois por terem acompanhado tanto o nosso terceiro, porque, queira ou não, é a fase mais importante
para um aluno do ensino médio e ter os dois, assim, como representantes nossos foi muito bom, porque tivemos um contato com o que realmente é o mundo. A gente não teve matéria, nós tivemos aula sobre como é a vida. E isso para nós foi essencial. Não foi só um professor de geografia, uma professora de redação. Foram professores de vida. Aí, muito bem. 7h40 da noite, vocês querem me fazer chorar. Vocês são muito... Obrigado. Obrigado. Eu vou até me levantar. Obrigado. Ah, Luiz, Obrigado. não pode fazer a gente chorar aqui, não. Exato. Segurar. Vai, Sofia. É que eu ganhei uma maturidade muito grande esse ano. Aprendi muito, muito mesmo. Não só coisa da escola e esse ambiente mais leve com vocês dois. Assim, dá um gás a mais pra você conseguir continuar. Às vezes eu chegar pra Gabi, ai, eu tô cansada. O Jeff me elogiando das minhas perguntas. Dá um gás pra você continuar. Não é aquela coisa engessada, aquele peso tão grande que você tem. Foi muito bem articulada, assim, a aula. Sim. E as brincadeiras, as gargalhadas, as aulas de vocês são muito leves. Apesar de muita coisa, muito conteúdo, muita coisa para ser estudada depois da aula, mas que a gente vê que nos traz uma maturidade de uma forma mais leve. Muito bom ouvir isso de vocês. Obrigada. Eu também fico emocionado. Porque Ave Maria, assim, a doação nossa é muito grande, né, Gabi? Sim. Fiquem, assim, cientes de uma coisa. A gente tá ali plenamente buscando fazer o melhor e ter esse resultado. E o resultado de vocês é o nosso resultado. Nem se preocupem com relação a isso. E podem contar conosco, independente de... Eu digo sempre, o meu WhatsApp fica aí. Sim, o meu também. E eu respondo a toda hora. E eu também. E eu quero deixar uma mensagem especial para o meu terceiro ano. Né? Eu sei que não é só o aluno do Pequeno Príncipe que está assistindo a gente, mas a gente vai ter um outro podcast do pessoal das linguagens e da redação, e eu vou participar. Mas eu quero deixar uma mensagem especial para o meu terceiro ano querido. Né? As pessoas sabem do meu caso de amor com o terceiro ano. Somos né? especiais. E assim, muita gente diz... Acho que as pessoas, elas são feitas para determinados lugares. Né? Eu não acho que eu encontrei a educação me encontrou. E o terceiro ano em si, né? Trabalhar no terceiro ano foi um local onde eu me encontrei como professora. Então, é a série com a qual eu mais gosto de trabalhar. Eu entendo os dilemas deles. Eu tenho essa empatia muito grande com eles. Eu acho que é por isso que a gente é tão próximo. Então, eu consigo... Hoje eu recebi um bilhete de 3 alunas que elas queriam só tomar café na sala de aula. E elas foram proibidas de tomar café. E elas, por favor, Gabi, luta lá pela gente pra gente poder tomar o nosso café na sala. E eu fui falar com Betânia pra elas tomarem café. Então, assim, sabe, eu vejo que em determinados momentos eu consigo ser voz para eles. E em outros momentos eu sou exemplo para eles. E em outros momentos eu sou referência. Em outros momentos eu sou porto. Quando eles querem chorar, eu sou abraço. Em outros momentos eu sou... enciclopédia. Em quase todos os momentos eu sou a professora de redação. Então, que bom que eu posso exercer todas essas funções para eles e que eles me veem de todas essas formas. Eu estou mais tempo com o terceiro ano do que com os meus filhos. Então, o amor que eu tenho por eles é gigante. Exato. Porque eu abro mão de muitos momentos com os meus filhos para estar com eles. Porque, inclusive, há momentos em que eu poderia estar com os meus filhos e que eu estou com eles. Para fazer por eles. Porque eu não consigo dizer não para eles. Né? Porque eu não consigo não estar com eles para planejar uma festa, para organizar um evento, para estar nesse último momento. Graças a Deus, porque senão a gente ia estar perdendo. Então... Nem teria nem festa. Então,
sei lá, parece que são todos meus filhos. O sentimento é esse. O cuidado Né? que a gente tem é um o cuidado, cuidado um carinho. de proteção, Isso. entendeu? E parece que a vitória deles é nossa, É, né? Então, eu disse a eles hoje, conheço os textos de cada um, a forma como cada um escreve, a letra de cada um, conheço todos pelo nome e pelo sobrenome, então sei. E aí, assim, eu tava pedindo a eles me dizendo que pedi para fazerem uma atividade de projeto de vida, que eles tinham que falar sobre as belezas e as virtudes deles. E eles disseram, como é difícil a gente falar sobre as nossas belezas e virtudes. E eu disse, poxa, que pena que o tempo é cruel com a gente, porque se ele não fosse, eu saberia falar sobre as belezas e as virtudes de cada um de vocês. Só que exato. eu não tenho como. Mas eu saberia falar sobre as belezas e as virtudes de cada um de Pra vocês. você ter uma noção, eu só fui tirado de sala uma vez esse ano. Por milagres. Quando eu saí, eu acho que eu fui mais elogiado do que propriamente repreendido. Muito Por bem. essa pessoa aqui. Muito bem. Por isso que ela faz a diferença, né? Exatamente. Nossa, Exato. sabendo agora. Eu botei ele pra fora de sala e disse, eu não quero que faça nenhuma anotação na Ocorrência. ficha dele, nenhuma ocorrência. Eu vou conversar com ele. É, Foi muito engraçado. e deu certo. Então, o meu terceiro ano, nós temos uma redação para fazer no próximo dia 5 de novembro e a gente vem se preparando para ela desde fevereiro. E, como eu disse, ela é sobre um tema dentre os quais nós trabalhamos ao longo do ano todo, mas se ela não for, é só mais um tema que a gente vai fazer um texto, tipo aqueles que a gente fez no laboratório que a gente também não sabia. Ou mais um tema surpresa, daqueles do simulado, que vocês ficam tentando me corromper de todas as formas para dizer qual é o tema e eu não digo. Então, é a mesma coisa, faz de conta que eu sei qual é o tema do Enem e eu não disse. E vocês vão chegar lá e vão ter uma surpresa, porque a surpresa vai ser super positiva. Vai ser um tema mais fácil do que os que vocês já fizeram, ou vai ser um tema que vocês já fizeram, e uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, é um tema que vocês têm repertório de sobra para fazer. A nota de vocês vai ser superior à nota da escola. E, de novo, o Pequeno Príncipe vai ficar entre as melhores do Brasil. Porque nós somos. Exato. E nós somos todos nós. Não é Gabi, não é Jefferson. Porque não há você sem mim, eu não existo sem você, Jeffinho. Olha aí. Um beijo para todo Um mundo beijo. e boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Obrigado, Júnior. Matheus, um abraço.